Olá, meu nome é Tatiana, eu sou da editora Artesã. Eu vim falar um pouquinho sobre a publicação de livros. Então, para vocês, que se interessam em publicar um livro, eu tenho recebido algumas perguntas sobre isso, então eu vou tirar a dúvida de vocês, né? Então, a primeira coisa a se fazer é ter o manuscrito em Word, principalmente, porque é mais fácil para manusear, depois para diagramar, né? Então, é ter isso tudo no Word. Então, tem que ter título, referência bibliográfica, né? É importante, dependendo do tipo de livro que seja, se for um livro mais técnico, que tem algumas referências ou participações de alguns coautores importantes para melhorar essa dinâmica do livro, né? Para potencializar a disseminação desse conteúdo. A segunda etapa é escolher se você vai publicar, seja por uma editora ou seja uma autopublicação. Qual que é a diferença? Pela editora, você tem que achar a editora do seu segmento. Então, se for uma editora técnica, por exemplo, igual é a nossa, que é de psicologia, né, voltados para psicólogos e saúde mental. Então, se é uma área técnica, então você tem que enviar para editoras que publicam esse tipo de livro, até para vender, né? Porque às vezes a editora é específica de matemática, por exemplo, e eu tenho um livro de psicologia e eu quero publicar naquela editora. Só que por mais que ela publique, né, a venda não vai ser efetiva, porque as pessoas não vão procurar por esse tema lá, né? Então, tem que ver a editora certinho, dar uma pesquisada, né? Ir em livraria mesmo e dar uma olhada nos tipos de livros, se tem alguma coisa a ver com os livros que você está escrevendo, né? E pegar algumas ideias também. Ou a própria autopublicação, né? Que pode ser pela Amazon, por exemplo, que é o mais recorrente, né? Mas tem outras maneiras, através de link, né? Algumas plataformas, tipo Hotmart, Eduz. Então, tem algumas outras plataformas que a gente consegue publicar também. Então, decidido isso, começa a parte estrutural da publicação do livro, em que a gente faz a diagramação, né? Para que serve a diagramação? Para quando você for ler, né, o livro não está todo torto, com os parágrafos errados. Então, a diagramação ela é essencial para ter uma leitura mais fluida, para ser uma coisa, né, melhor, assim, uma experiência melhor para o leitor, né? Então, é super importante a gente fazer essa etapa e contratar um diagramador para fazer esse tipo de trabalho. Em seguida, a gente faz a parte da capa, né? Então, você pode ou contratar um designer para fazer, ou se você tiver alguma habilidade, né? A gente tem alguns programas tipo Canva, tipo Adobe, né? Então, se você souber manusear, né, é possível fazer. Mas se o livro for impresso, né? Se você quiser imprimir, você vai ter outras partes. Então, você realmente vai precisar de um design para fazer orelha, né? Que é aquela parte do livro. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem um livro aqui, por exemplo. Esse é um livro infantil, né? Então, tem capa, contracapa, né? Tem que ter o ISBN, tá? Então, isso aqui também a gente tem que comprar. Tem alguns links no YouTube que ajudam, né? Te ensinam como é que faz isso. Mas normalmente as editoras já fazem automaticamente para você, né? Mas se você tiver na autopublicação, você que vai ter que correr atrás disso, né? E tem as outras etapas também, ficha catalográfica, copywriting e outras coisas. Se você escolher por editar, né, enviar a sua obra para uma editora, então ela vai ser a responsável pela distribuição, né? Então parece num primeiro momento que a editora não está divulgando, mas é porque ela não vende para o consumidor final, né? Ela vende para distribuidores e livrarias. Então ela faz a parte interna. Então não se preocupe, né? Que a editora ela está fazendo o trabalho dela.
né? E à medida que vai tendo mais demanda, então por isso que é muito importante a participação do autor, né? À medida que ele vai divulgando mais, que as pessoas vão reconhecendo, vão identificando e vão confiando principalmente, elas vão adquirindo o produto e indicando também. Isso é uma corrente que vai fazendo com que o seu livro seja mais vendável. Acho que eu consegui, né, esclarecer um pouquinho da dúvida. Se tiver mais alguma dúvida, comenta, curte, segue o nosso canal. A Editora Artesã é uma editora muito forte, muito comprometida e que está sempre com publicações atuais da parte de psicologia e saúde mental, mas que pessoas leigas, né, também conseguem ler determinados assuntos. E a gente tem os livros infantis também, né, sobre assuntos como TDAH, autismo, TCC, né? Então, dá uma olhadinha no nosso site, no nosso catálogo e qualquer dúvida entre em contato.